Olá, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida mais esse dia, você que está recebendo essa mensagem, que está aqui comigo para mergulhar na palavra de Deus. Hoje eu quero falar com você a respeito de oração. No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, Jesus ensina algumas dicas preciosas a respeito da nossa oração, da nossa vida de oração, né? Os discípulos, os apóstolos chegaram para ele e falaram: Jesus, ensina a gente a orar. Jesus era um homem de muita oração. A Bíblia relata vários episódios em que ele se distanciava da multidão e ele ia para lugares solitários, lugares quietos, e ali então ele orava e ali ele falava com Deus e ali ele se fortalecia. Então Jesus, ele era um homem de oração. E os discípulos, ao verem isso, começaram a perguntar para ele: Senhor, como nós oramos? Ensina-nos a orar, né? E essa deve ser uma dúvida também do nosso coração, porque muitas pessoas pensam assim: poxa, eu não sei orar, eu queria saber orar, mas Jesus, ele nos ensina. E no livro de Mateus, ele começa lá. Eu quero citar para você no capítulo 6, a partir do versículo 6, ele fala assim: Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. Ou seja, ele fala assim: ore para o Deus invisível. Deus é invisível, mas ele não é inacessível. Às vezes a gente tem essa dificuldade de acreditar que Deus está ouvindo o que nós estamos falando para Ele, quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós entramos no nosso quarto, ou em qualquer ambiente da sua casa que você ore. Mas aqui Jesus, ele deixa claro a importância de ser um lugar retirado, um lugar quieto, onde ninguém vai te incomodar, onde ninguém vai abrir a porta de repente, onde ninguém vai, onde você possa realmente entrar numa atmosfera de intimidade com ele, né? E ele fala assim: vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. Deus, ele realmente não pode ser visto, mas ele pode ser sentido, ele pode ser ouvido. E aí Jesus fala assim: e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. Né? Ali em segredo, na intimidade, você ora a Deus, e essa oração de maneira nenhuma passa despercebido, né? Às vezes é comum nosso coração pensar assim: poxa, será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Ele está recebendo a minha oração? Toda oração, ela é ouvida. Deixa essa dúvida de lado, porque Deus ouve todas as orações que nós fazemos. Às vezes você pensa que porque Ele não está respondendo do jeito que você gostaria que Ele respondesse, é porque Ele não está respondendo. Mas toda oração que você faz, ela é sim recebida por Deus, né? E no versículo 7 ele fala assim: nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos, porque eles pensam que Deus os ouvirá, porque fazem orações muito compridas e repetitivas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabem o que vocês precisam. Por que Jesus está dando ênfase aqui? Que Deus sabe o que nós precisamos antes mesmo da gente falar. Porque ele fala que o mais importante da oração não são as palavras que nós usamos. O que importa numa oração não é a eloquência, as palavras bonitas. Pelo contrário, a Bíblia fala que Deus interpreta até os gemidos da nossa alma, né? O Espírito Santo, ele intercede por nós ainda quando a nossa oração ele é só um gemido de dor, ainda quando a nossa oração é só um choro, porque Deus sabe do que a gente precisa antes mesmo da gente falar. Então, o que impressiona Deus não é as palavras que a gente usa, é isso que Jesus está tentando dizer aqui. E Deus sabe do que a gente precisa. A palavra de Deus, o Senhor Jesus, Deus em toda a extensão do ensinamento dele para nós, ele nos diz que Deus supre as nossas necessidades. Deus jamais vai deixar de suprir as suas necessidades. Deus supre necessidades e não vaidades. Eis aí uma questão pela qual muitas pessoas acham que suas orações não estão sendo respondidas.
Lá no livro de Tiago ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares com seus próprios prazeres. Então Deus, queridos, Ele atende às nossas necessidades, Ele sabe do que nós precisamos e Ele não tem obrigação com aquilo que nós queremos, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então Deus atende necessidades e não vaidades, amém? E para a gente encerrar aqui, então, o que eu quero trazer de mais importante nesse dia, que Deus falou demais ao meu coração, está lá em Mateus capítulo 6, do verso 31 em diante, que fala assim: portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas, pois os pagãos é que estão sempre preocupados com essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe do que vocês precisam e Ele sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas outras coisas. Quero repetir aqui. Procure então, ele fala assim, portanto, ponha em primeiro lugar o reino de Deus. Portanto, ponha em primeiro lugar, eu até grifei aqui, o que Deus quer. A oração que Jesus nos ensina, ela diz muito mais a respeito de nós perguntarmos para Deus o que Ele quer, do que nós pedirmos para Ele o que nós queremos. Deixa eu falar de novo para você entender. A oração que Jesus nos ensina aqui não é a respeito de pedirmos para Deus o que nós queremos ou precisamos, mas a respeito de perguntar para Ele o que é que Ele precisa de nós, o que é que Deus quer de nós, amém? Muitas vezes eu já até testemunhei aqui para vocês um tempo em que o Espírito Santo começou a mudar o foco da minha oração, porque às vezes eu até me preocupava demais se eu já tinha colocado tudo em oração. Eu sempre tive esse temor muito grande de querer colocar diante de Deus, orar diante do Senhor, ter uma vida de oração, e às vezes eu me preocupava muito: será que eu já orei por isso? Será que eu já orei por isso? Ai meu Deus, será que eu já orei pela minha saúde? Será que eu já orei por isso? Por aquele outro, por aquela outra pessoa que está precisando? O Espírito Santo falou assim: para de se preocupar. Se você já pediu tudo para Deus, comece então a entrar na presença dEle e pedir a Ele a presença dEle. Comece a entrar na presença dEle e dizer: Senhor, eis-me aqui. O que é que o Senhor precisa de mim hoje? O que é que o Senhor quer de mim hoje? O que é que o Senhor busca de mim hoje? Porque muitas vezes nós vamos para Deus e levamos a Ele as nossas necessidades. Senhor, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Mas aqui Jesus está invertendo o foco da oração. Ele está pedindo para nós nos achegarmos a Ele e perguntarmos: Jesus, o que o Senhor precisa de mim hoje? O que o Senhor quer de mim hoje? O que o Senhor quer da minha vida hoje? Porque quando eu fizer isso, que significa colocar o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida, então Ele me dará todo o resto. O que comer, o que vestir, o que beber, amém? Haverá suprimento quando eu colocar o reino de Deus em primeiro lugar, amém? Espero que essa palavra venha fortalecer o seu coração, espero que ela venha te estimular a ter uma vida de oração, porque o Senhor nos ensina a buscarmos a intimidade, essa intimidade que não se dá nos cultos, essa intimidade que não se dá no meio das pessoas, mas Ele fala claramente: vá para o secreto com Deus, vá para o seu quarto, feche a porta do seu quarto e ali você se ajoelha, ou senta, ou deita, ou chora, ou ri, mas se coloque na presença de Deus e principalmente: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Nós temos às vezes na ponta da língua o que nós queremos de Deus, mas isso Ele já sabe do que a gente tem necessidade, amém? Ele já sabe do que nós precisamos, não é pelo muito falar, não é pelo muito pedir, Ele sabe do que nós temos necessidade. O que Ele quer agora é que nós entremos na presença dEle e essa seja a nossa pergunta: Senhor, o que o Senhor precisa de mim nesse dia? O que o Senhor quer com a minha vida nesse dia? Para onde o Senhor quer me levar? Onde o Senhor quer me usar? Que jeito que o Senhor quer me usar no meio da minha família? Que jeito que o que o Senhor quer de mim no meio do meu trabalho? No meio dos meus amigos? Da onde eu estou, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Quando eu me preocupar com isso, quando eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as demais coisas
me serão acrescentados. Amém? Espero que essa palavra chegue aí de encontro à tua necessidade, ao teu coração. Um beijo, Deus te abençoe.